conformemos apenas com o que a igreja nos dá. Ah, não, vou no culto, recebo a palavra e glória a Deus, já está ótimo. Não, a gente precisa se aprimorar, se aprofundar. Então, lendo, participando de conferências, de congressos, aí vai trazendo, vai acrescentar a nossa vida. Quanto mais a gente tem, mais a gente transborda. Então, o nosso objetivo é sempre estar transbordando na vida das pessoas. Em relação às responsabilidades por ser voluntário, são marcas de um voluntário excelente, frequência e pontualidade. Caso exija necessidade de faltar, nos avise com antecedência. Às vezes a gente está lá no culto esperando, e a pessoa não chega, a gente não sabe, e aí precisa remanejar a escala. Então a gente sabe que imprevisto todo mundo tem, eu também tenho, mas só avisar com antecedência para a gente poder se programar. Muita gente do Plus só vai no culto do Plus. Isso é fato. A gente até falou pro Samuel, não adianta, a galera do Plus é mais culto de Plus. Mas caso vá em todos os cultos, a gente sempre teve uma visão de que de 4 sábados no mês, a gente tem um sábado livre. Então, vou em 3 sábados, não precisa ser seguido, mas pelo menos um por mês eu posso, porque eu tenho tempo com a minha família, ou eu tenho um casamento, um aniversário, uma festa, ou às vezes um imprevisto mesmo. Então, por isso que o Samuel deu essa direção. Por exemplo, no nosso culto do Plus, são 2 por mês. A pessoa precisa estar nos 2 por mês. A não ser que tenha um motivo pontual para justificar essa ausência. Porque se a gente não pode contar com a pessoa em 2 sábados, fica um pouco mais complicado. Por isso que a gente fala muito de frequência e pontualidade. Então, vocês, sim, graças a Deus, quando vocês não podem, vocês acabam me avisando. Então, é só continuar nessa questão mesmo. Alguém está falando? É que como eu estou compartilhando, eu não consigo ver. Vamos lá. Excelência no servir. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Gente, eu sou tão falha quanto vocês. Eu sou tão pecadora quanto vocês são. Então, tudo o que vocês fazem não é para mim, não é por mim. A gente faz em gratidão ao nosso Senhor. A gente faz para o Senhor. Então, tudo que a gente tudo que possamos fazer, vamos fazer para honrar a Ele, para glorificar o nome dele. Tem uma ministração do pastor Ney que é muito forte, que fala de ser comprometido ou envolvido. Aí tem uma ilustração que é do porco e da galinha. Existem 2 situações. O porco, ele literalmente, quando a gente vai comer o bacon, ele dá o seu corpo para a gente poder comer. Ele morre para que nós sejamos alimentados. A galinha não. A galinha, ela dá parte dela, entre aspas. Porque ela põe o ovo, ela bota o ovo, mas ela continua viva. Então é onde a gente fica. A gente dá o sangue pela obra ou a gente dá só aquilo que nos é mais um item? Deixa eu ver que eu acho que a Dai tá querendo entrar. Não. Então, a gente pede comprometimento nas reuniões, nos projetos que estão vindo de evangelismo, nos propósitos de jejum. Eu sinto falta de alguns, né? Quando a gente põe para jejuar, a gente põe no grupo. Galera, vamos levantar o jejum. Galera, vamos orar no tal horário. Eu sinto falta de alguns se posicionarem e falar, eu vou jejuar. Ó, eu estarei orando, a mãozinha lá na madrugada, no horário que a Jurema normalmente situa pra gente. Comprometimento nas escalas e os grupos, né, gente? Mano, quando eu passei a ser líder, eu vi o quanto é frustrante a gente mandar mensagem e não ser respondida. Aí a gente fica no vácuo, fala, Jesus, será que o pessoal viu ou não viu? Será que leu, não leu? Então, assim, ou põe um joinha, põe uma mãozinha lá, só para falar assim, ó, Andresa, eu li, pra pessoa não se sentir no vácuo. E em Isaías 6, 101, do 1 ao 2, está descrito:
O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciando liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isso é autoridade espiritual. Sala de oração. A gente sabe que a gente tem a sala de oração sempre às 18h30. Então, lá na frente eu vou falar nossa programação, de horário de chegada e tudo mais. Mas a sala de oração ela é importante porque ela prepara o ambiente para o culto. É nesse momento que a gente vai estar orando unidos ali, no mesmo propósito, para que o Senhor possa derramar e fazer maravilhas no culto. Então, a sala de oração nada mais é do que um momento que vamos estar orando pelo ambiente do culto que está por vir. Então, por isso é importante a nossa presença, porque a gente está trabalhando, a gente está servindo no culto. Então, a gente já tem que estar já na pegada do que o Senhor está fazendo desde a sala de oração. Por isso é importante a presença de vocês. Os ministérios. Então, tem a sala de oração, todos os sábados às 18h30. E aí, Mateus 18:20 diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu faço presente. A função do ministério era estar nas reuniões. Então, plano de reunião de ministério, a gente vai sempre fazer, pelo menos a cada 4 meses, 3 meses, conforme a gente for vendo a necessidade. O horário de chegada e encerramento da escala, então tem gente que só chega na hora do culto. E a gente sabe que, como é sábado, muita gente acaba trabalhando, então é mais corrido. Mas tem gente que não dá satisfação, só chega no culto e o Samuel mal fala amém, a pessoa já foi embora. Se proponha a fazer um jejum não só coletivo, mas também um individual. De você parar e falar assim, olha, hoje eu vou orar pelo culto, hoje eu vou orar pelo nosso ministério. Então, se preparem, que eu vou colocar lá no grupo. Gente, vamos fazer um jejum essa semana pelo nosso próximo culto. Vamos jejuar pela vida de cada um. E sempre temos alvos de oração. Caso alguém precise de alguma necessidade, de alguma oração, alguma situação que está passando, coloca no grupo, que em unidade a gente vai estar clamando ao Senhor. E o propósito de leitura da Bíblia, como eu falei, a gente já está participando desde janeiro, desde o dia 1º. O Igor, agora, esse aqui é do Send. A transmissão é o Vitor Gelli. A gente já está vendo para o Igor Plus ter transmissão, viu, gente? Olha que glória para 2025. Eu não garanto que amanhã já tenha, mas esse ano a gente já vai ter a nossa transmissão. Então, a projeção, a gente tem a Catarine. E agora um pouco de vestuário. A gente sempre fala desse tema, né? Alguém tem alguma dúvida? E como eu não estou vendo, eu estou falando e... Tudo tranquilo? Beleza. Então, sobre vestimenta. Estilo de vida. Mulheres e homens devem vigiar com as roupas e vestimentas e evitar exposição. Uma dica que eu dou para todo mundo, quando for sair de casa, é só perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, você sai comigo desse jeito? E, gente, quando não está favorável, ele fala. Ele deixa a gente inquieta, um coração, assim, aflito. Então, automaticamente, quando você troca de roupa, vem a paz no seu coração. E a gente sabe que a gente está servindo, então a gente acaba sendo espelho para as pessoas. As pessoas vão se inspirar na gente. Vocês podem se preparar, vira e mexe. Alguém vai te encontrar no mercado, te encontrar na rua, te dar a paz do Senhor e você vai falar, quem é? Às vezes é uma pessoa que te viu servindo. E aí é onde ele vai falar assim, olha, literalmente, o que ela é lá na igreja, ela é aqui fora. Ela não vai poder falar o contrário. Então, algumas dicas. Mulheres, cuidado com roupa apertada, curta, transparente e decotada. A gente passa a maquininha.
Então, se a blusa é decotada, conforme você inclina para dar a maquininha, acaba expondo o nosso colo. E homens, é uma moda que, né, ninguém esperava, mas chegou. Cuidado com roupas apertadas. Às vezes os homens põem umas calças tão justas que nem a mulher usa calça justa que nem eles. Ou então a calça caindo, que quando você vai ver, tá mostrando toda a cueca. De tão grande que tá, porque às vezes é o estilo. Mas a gente precisa vigiar. Lembrando sempre, não existe dois guarda-roupa. O que eu uso na igreja, eu uso na minha casa, eu uso no trabalho, eu uso na rua, aonde eu for, a vestimenta é uma só. Redes sociais, da mesma forma. Tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Deus. Nossas redes sociais também. Então, vamos ver quanto tempo que a gente está gastando de redes sociais. Às vezes, quando você vai olhar, eu digo por mim, tinha uma época que eu chegava a ficar 7 horas nas redes sociais. Hoje, minhas redes sociais têm tempo. Então, assim, eu ponho no máximo 2 horas, porque senão você fica lá o dia inteiro subindo, 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 a hora voa que você não vê. Guarde os seus olhos para a imoralidade, com o que a gente vai compartilhar, com o que a gente vê. Às vezes, é um carrossel, que são aquelas várias fotos na linha do tempo, né? Na timeline ali. A primeira foto é linda, tá lá, sei lá, falando que Deus é maravilhoso. Quando você vai ver a segunda, a terceira, a quarta foto, às vezes tem coisa vulgar, tem coisas que escandaliza. Mas a gente só viu a primeira. E eu compartilhei porque a primeira foto falava que Deus era bom. Mas às vezes é uma pegadinha para lá atrás, nas outras imagens, terem coisas que vão escandalizar. Então, sempre se atentar com o que a gente está postando. Evitar brigas e calúnias. Uma vez a gente fez um culto, eu não lembro qual foi o culto agora. Eu não lembro qual foi o culto. Que deu um bafafá na rede social, no Instagram. E tinha galera querendo brigar com as pessoas que estavam se manifestando. Então, a orientação que a gente tem é: não é para entrar em briga. Deixa as pessoas falarem. E engajamento, gente. Quando põe alguma posição, alguma post do Igor, pra gente curtir, pra gente compartilhar, pra gente comentar, porque o objetivo da rede social é alcançar mais vidas. E quanto mais engajamento na publicação, mais pessoas são alcançadas. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era uma falta de tempo. Porque muitas das vezes a gente fala que a gente não ora porque a gente não tem tempo. E quando vai ver o temporizador do seu celular, você tá horas e horas e horas só rolando a timeline. Relacionamento, já tá acabando, gente. Relacionamento. Como deve ser um namoro cristão? Tem que ter propósito. Eu não posso namorar só porque eu não quero ficar sozinha, porque eu tô carente, cansei de ficar só. Eu tenho que namorar com um propósito. O namoro cristão, que não tem propósito, objetivo para o casamento, pode levar a frustrações. Gente, depois que eu passei para a liderança, eu vi o quanto isso é real. Muitos jovens, homens e mulheres, se afastam do ministério, se afastam da igreja porque terminaram relacionamentos. Porque se frustraram, porque acharam que ia fluir, que o relacionamento ia dar certo, não deu e a pessoa desanima. E aí a pessoa, vou sair do ministério, vou dar um tempo no ministério. Ou então simplesmente para de ir, some. E aí quando vai ver é porque teve alguma frustração na vida sentimental. Ter um propósito espiritual e carência e paixão não é propósito. Então, às vezes, a gente está carente, a gente está naquela necessidade de ter alguém, e aí surgiu alguém que gosta de você e fala, então é você mesmo. Bora. Não, a gente precisa se guardar. A Tati é um exemplo nosso, ó, se guardou, tá casada, linda, feliz, vivendo a promessa de Deus. E eu declaro que todo mundo aqui vai viver o mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém. Mesmo, amém. A Tati vai dividir a unção, né, Tati? Amém, glória a Deus. O namoro cristão deve fazer parte da sua vida de oração. Então, a gente tem que orar de agora. Eu não tenho que esperar encontrar a pessoa e eu vou orar para ver se vai dar certo. Não. Vou encontrar, vou orar para depois eu me encontrar. E antes de a gente se envolver,
a gente precisa observar, ver os frutos daquela pessoa. Porque em Gênesis 24:15 diz: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Então Isaac já estava orando por Rebeca. Isaac já estava orando. E enquanto ele orava, Rebeca apareceu. Como deve ser o namoro cristão? Ele tem que ser espiritual. Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Nunca o seu companheiro. Só Deus pode suprir totalmente o nosso anseio de ser amado. Então, enquanto a gente não aprender a ser amado por Deus e amá-lo acima de todas as coisas, a gente não está pronto para um relacionamento. Porque qualquer situação, a gente vai querer colocar a pessoa acima, na frente de tudo, até mesmo na frente de Deus. Nosso emocional, vontade, emoções, mente dentro do plano de Deus. Ter domínio próprio e equilíbrio. E cuidar da carência. Mais uma vez, a carência entra. Porque a gente sabe o quão forte ela é. E quando ela vem, se a gente não está firmado no Senhor, a gente acaba vacilando. E financeiro. Uma vez eu lembro que o pastor Ivan ministrou isso. Gente, se você não tem condições financeiras de ter alguém do seu lado, não adianta ter. Eu não estou falando de você tem que ser rico. Mas assim, você está com a pessoa, você vai sair, você não tem dinheiro para pagar um lanche? Então, no mínimo, você tem que ter uma capacidade de investir para o namoro e para o casamento. A gente está com a Gabi Dourado, que é do Send, ela vai casar. Aí ela postou agora uma foto com vários cartões de crédito escrito: não use, você vai casar. Porque casar é caro, gente, casar é investimento. Então, a gente precisa ter uma vida financeira mais estável para poder ter um relacionamento. Eu primeiro, antes de eu começar a namorar, eu preciso perguntar para o meu líder sobre a pessoa, ou seja, já puxar a capivara da pessoa. O período de oração, ele não é obrigatório, tá? Ele é sugerido, ele é aconselhado que aconteça, mas não é obrigação. Isso é uma coisa entre você e Deus, não é entre você e o Samuel, você e o Fernando, é você e Deus, o casal e o Senhor. Então, no período de oração, é tempo de conhecer a família, de conhecer os propósitos e, principalmente, ouvir a voz de Deus. Porque, às vezes, a gente já está tão envolvida que a gente não ouve a voz do Senhor. Aí eu sei porque eu já passei por isso, gente. Deus falava, não, é não, é não. E eu, não, Deus, você está enganado. Não, Deus, é isso. Então, às vezes, a gente está tão envolvida que a gente acaba não ouvindo o que o Senhor está falando. E é no tempo de oração que o Senhor vai confirmar se é para eu avançar para o namoro ou não. E aí, a gente tem os cursos. Tem o curso do Eagle Love, tem os cultos do Eagle Love. E também tem o acompanhamento. Então, caso você esteja namorando, esteja interessado em alguém, dá para procurar a galera do Eagle Love que eles acompanham. O que a gente precisa evitar? Sai fora que é laço. Namorar para se conhecer. Então, por isso que tem a importância do período de oração, porque no período de oração a gente já vai conhecendo a pessoa. O jugo desigual. Não existe namoro evangelístico. Em Amós 3:3 diz: porventura andarão juntos se não estiverem de acordo. Gente, se você pega um rapaz que não é cristão, uma moça que não é cristã, no final de semana ela vai querer sair, vai querer curtir, não vai querer estar na igreja. Então, os princípios não são os mesmos. Os valores não são os mesmos. Então, aí a gente pergunta, vai dar certo? Quem que é mais fácil de sair? O cristão sair para o mundo ou o ímpio sair do mundo e ir para a igreja? E em relação a se guardar, em ter a santidade antes do casamento. Um namoro só é cristão se tiver santidade. Nossos corpos não foram feitos para a imoralidade sexual, eles foram feitos para o Senhor. E o Senhor cuida de nós, dos nossos corpos. Max Lucado diz: o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve procurar a Deus a fim de encontrá-lo. A gente tem visto muitas pessoas que abrem seu coração para o primeiro oi. E, gente, não é só do Send, vai por mim. A galera do Plus também é assim. Mano, o rapaz falou a paz do Senhor, você fala, nossa, ele falou diferente comigo. E aí a pessoa já se apaixona. E o cara também, a menina só cumprimentou ele com um beijo no rosto, ele já acha que a menina tá apaixonada e que ele tem que investir. Então, gente,
Vamos nos cuidar, vamos nos guardar. O tempo certo, o Senhor trará alguém para nós. Mas a gente precisa realmente estar posicionado e focado no Senhor. Porque a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas, inclusive nosso relacionamento. Aí agora nós vamos falar das nossas escalas, do nosso ministério em si. Então, nosso pré-culto, então, as meninas estão chegando. A gente se encontra na igreja às 18 horas. Por quê? Nós somos responsáveis por organizar a igreja. Então, a gente vai alinhar as cadeiras. Saiu errado aqui, mas é as cadeiras. A gente coloca os envelopes, separa as maquininhas, separa a água e as canecas e as plaquinhas que ficam na entrada da igreja. Uma coisa que eu vou pedir, para sempre quando a gente for colocar envelope, ver as condições que está o envelope. Teve uma situação num culto que quem pregou foi o Ricardo, que ele é um dos coordenadores da diaconia. E nesse dia, quando eles foram ofertar, a Elaine, a esposa dele, me chamou e falou assim, ô Dona Lira, que ela me chama de Dona Lira. Ô Dona Lira, o que é isso aqui? Ela me mostrou um envelope todo rasgado. E nós colocamos na cadeira. Ela falou, Lira, isso aqui não é a excelência que a gente preza. Eu falei, desculpa, a gente vai melhorar isso. Então, assim, só se atentar. Oi? Sei que alguém tinha falado. Então, só se atentar nisso, que a gente pega os envelopes lá de cima. E às vezes tem envelope que tá rasgado, que tá amassado. Então, pra gente não colocar esse tipo de envelope, a gente descarta. No culto, normalmente eu mando ou no dia anterior ao culto, ou no próprio dia do culto a escala. Então, atentar certamente o seu horário em cada posição. Temos sempre posturas. Não encostar o pé na parede. Uma vez eu vi uma pessoa que estava lá na frente com o pé encostado na parede. Então, a gente não pode ter esse tipo de postura. Não pode ficar apoiado na parede. A gente tem que estar realmente posturado, pronto para quando a gente for chamado. Caso esteja na porta lateral, observar sempre os líderes, porque esse é o nosso objetivo lá na frente. Se o Samuel, a Jurema ou qualquer pessoa da liderança precisar de alguma coisa, ele vai chamar essa pessoa que está na porta lateral. Então, nesse momento, a gente não fica olhando para a nave da igreja, para as pessoas que estão sentadas. Não, o nosso foco é sempre nos primeiros bancos, que é onde está a liderança, é onde está o pregador. E às vezes, do nada, o Samuel adora fazer isso, dar alguma direção do altar para a gente, nada assim, programado. Ele, sei lá, o Espírito Santo toca nele e ele fala assim, ó, vamos fazer isso agora. Então, muitas das vezes, é o staff que vai estar à frente, é o staff que vai estar alinhando. Então, sempre se atentar com o que está rolando no culto. No final do culto, quando tem as pessoas que aceitam Jesus, para a gente receber e pegar no nome. Então, eu vou colocando o link, vou deixar o link como fixo no grupo, para sempre quando alguma pessoa aceitar Jesus, a gente poder fazer o cadastro. É super rápido, gente. É nome completo, idade, se é casado, estado civil, se já é batizado. Acho que são esses 4 itens que são os primordiais para a gente poder preencher. E o pós-culto. A gente vai retirar e guardar os envelopes lá na sala da nave principal da igreja. Arrumar as cadeiras, caso seja preciso. Guardar as maquininhas, guardar as plaquinhas, lavar as canecas e orarmos. Às vezes a gente vai embora, a gente não ora. Quando eu vou olhar também, muitas pessoas já foram embora. Então a gente precisa orar. A gente precisa agradecer ao Senhor daquele momento, daquela oportunidade que Ele nos deu de servir e nos guardarmos para ir para nossa casa. Então, sempre que findar o culto, findar uma escala, a gente vai estar orando. E aí é isso. E a mensagem para encerrar, 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Muito obrigado, vocês. Eu posso dizer que vocês servem com excelência. Vocês são uma bênção na nossa vida. Servir com vocês, gente, é gratificante. Vocês são demais. As meninas que estão chegando, Elisângela e Gisele, são mais que bem-vindas. Que precisar, a gente vai estar aqui para Obrigada. ajudar.
Alguém tem uma coisa para falar? Algo a acrescentar? Alguma dúvida? Não, para mim tranquilo, Deza. Que só eu Mais falei. como é que fala? O primeiro dia que é um pouco, ai, será que medo de fazer alguma coisa errada, mas vai Faz ter uma parte. pessoa Primeira colada vez em que você mim, for né? levar a caneca no altar, você vai tremendo. Nossa, Você faz assim, Jesus, não deixa eu cair, não deixa eu cair, não deixa eu cair. É a primeira vez, mas depois você leva tranquilo. não deixa eu tropeçar. A primeira vez é assim, mas depois, amiga. E assim, gente, eu sirvo no staff já mais de 10 anos. 10 anos, quase, mais ou menos, que eu sirvo no staff. Dou e dou. Clenildo tá nessa média também, né, Clenildo? Nem tanto, nem tanto. Não? Não. Eu tô na metade. Na metade. Eu tenho 10 anos de nascer para Deus. Eu tenho 10 anos de nascer para Deus. Mas eu não servi esses 10 anos, não. Eu tenho 12 de nasci. E aí eu já tenho basicamente 10 anos de staff. Isso eu nunca servi na diaconia oficial, sempre no IGOL. Gente, sempre. Então, assim, é um ministério que eu amo demais, demais. Eu falo que quem entra, cara, se apaixona. Porque, assim, é você servir as pessoas, é você recepcionar as pessoas. E, às vezes, a pessoa precisa de um abraço ou só de um sorriso seu na entrada e você não sabe. Então, é aquele sorriso seu que você vai falar, mano, caraca, tem alguém que tá feliz porque eu tô aqui. Então, eu tô no lugar certo. Então, gente, é sempre sorrir, cara. Sorria. É tipo, sorria que você tá sendo filmado. É tipo assim, mano, Deus tá te filmando e a galera também. Então, é só isso. Bora para mais um ano, 2025. Eu tô com muitas expectativas do que Deus vai fazer no Igol, no Plus. O Plus já estava vindo de uma crescente de presença, de derramar do Espírito Santo muito intenso. Mano, 2025 é muito mais profundo. Outro dia eu tava orando pro Senhor na igreja e o Senhor me levou no fundo do mar. E eu, assim, numa visão, sabe? Tipo, eu vendo as coisas tudo bem no fundo. E aí eu, mano, por que que eu tô aqui? Aí o Espírito Santo falava assim, porque no fundo do mar que estão as coisas mais belas. E eu quero vocês assim, no profundo. Então a minha oração é que os jovens realmente vão pro profundo, para ver as grandezas, as maravilhas que Deus tem. Porque às vezes no raso a gente não vê. No raso a gente só vê aquela água, a gente só vê a sujeira, vê a areia. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, que é só, mano, nem sei como a gente chega até lá, humanamente falando. Mas no espiritual é Deus, cara. É orando, é jejuando, por isso que assim, a gente vai vir nessa pegada de oração, de jejum, de propósito, de leitura, mergulho na palavra, para a gente sair do raso, para a gente sair do nível que a gente está e viver cada dia mais profundo no Senhor. Amém, povo? Amém. 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 Odesa, então depois você passa a escala no caso, para a gente que está entrando, né? E eu vou adicionar vocês no grupo. Saindo daqui, eu já adiciono vocês no grupo. Amanhã eu já ponho a escala. Gi e Elisângela vão ficar de sombra. Então, assim, onde uma for, vocês vão onde for, né? Para vocês pegarem a rotina certinho, passo a passo do que a gente faz. Mas vocês vão ver que é tranquilo. Amanhã vai estar todo mundo lá no culto? Sim, sim, claro. Com certeza. Beleza. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amém, meninas. É isso. Obrigada por todo mundo que veio. Depois eu faço individual com as meninas. São duas. E Deus vai dar graça. Esse ano, ó, caso vocês conheçam alguém que queira estar servindo, que já fez o CTR, que é plus, mano, chama para servir com nós. Homem, mulher, que a gente está precisando de todo mundo. Pode Porque o deixar. objetivo não é que a gente sirva todo culto. A gente também precisa ser ministrado. É que a nossa equipe está muito reduzida. Então, assim, vira e mexe, a gente vai estar servindo. Mas se tiver mais pessoas, a gente consegue fazer uma escala de revezamento. Então, é só se conhecer alguém, traz para servir com a gente. Pode deixar. Amém? Amanhã eu vou levar minha visita. Isso! Levar minha Traga a visita. visita. Amém. Vamos estar orando. Tati, você ora por nós? Ô, Tati! Ela emudeceu. Amém. Vou estar orando aqui.
Amém. Espírito Santo, obrigada por este momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui juntos. Um tempo de treinamento, de alinhamento, papai. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que conseguiu, se dispôs a estar aqui, ouvindo um pouco do Senhor, ouvindo um pouco do que o Senhor tem para fazer. E essa direção, Pai. Deus, que a tua graça possa vir sobre cada um. Que esse ano de 2025, Pai, que apenas estamos no primeiro mês, mas que possa ser um ano de divisão de águas nas nossas vidas. Que possa ser um ano de avanço, Pai. Que tudo que nós fizermos seja para glorificar e exaltar o seu nome. Que não seja para nossa glória, Pai. Mas que nós possamos diminuir, que o Senhor possa crescer em nós. Por isso, Jesus, entrega a vida de cada um, a vida do Gustavo, do Henrique, a vida da Eli, a vida do Clenildo, a vida da Gi, a vida da Tati, a vida da Jaine, a vida da Ilana, a vida da Dai, Pai. Consagra cada um, Senhor, Pai, na tua presença. E que o Senhor possa usá-los como um instrumento afinado por ti, para que pessoas possam realmente enxergar o Senhor na vida deles, que eles possam realmente resplandecer a tua glória e ser uma cópia tua por onde eles passarem, para que Jesus, eles possam ser influência nessa geração, influência por onde eles passarem, papai. Por isso eu te peço, Senhor, guarda, Senhor, a família, guarda a casa, guarda a finança, Jesus, guarda o trabalho dos seus filhos, guarda os sentimentos, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, guarda o ministério, Pai. Guarda a saúde, Jesus, para que todas as nossas áreas sejam guardadas e blindadas pelo